Olá, queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você aqui de Presidente Epitácio, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em nossa sede, na rua Cuiabá 146, todos os domingos às 8h30 da manhã. Você é o nosso convidado especial a estar conosco. Estamos aqui também na congregação da Assembleia de Deus Telo Belém, também todos os domingos, na Avenida dos Ipês, 1117, próxima Feira do Redondo, às 8h30 da manhã. Você e sua família também é o nosso convidado especial a estar conosco. Nós estamos estudando Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. É o que nós estamos estudando este trimestre. E a lição passada, nós falamos sobre o avivamento na vida pessoal. Para que eu deseja uma igreja avivada, precisa-se começar por mim. Eu preciso ser o primeiro a ser avivado. E como que um cristão ele pode manter-se avivado com a chama do Espírito Santo? O primeiro é com a palavra do Senhor. Palavra esta que nos limpa, como diz João 17:17. O Senhor Jesus ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Salmo 119 e o verso 11, o salmista disse: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E o Salmo 119, 105, o salmista ali também disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra ela nos guia, ela nos purifica. Então, precisa-se da palavra do Senhor, que há muitos lugares que já não se dão ênfase para a palavra, mas sim apenas para os louvores, que são apenas aperitivo. Segundo, precisa ser através do sangue do Senhor Jesus Cristo. 1 João 1,7 diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Veja, que eu preciso ter comunhão com meu irmão, eu preciso estar congregando, eu preciso estar na igreja, eu preciso ter comunhão. Aí o sangue de Jesus, o teu Filho, nos purifica de todo pecado. Terceiro também, precisa-se a participação do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que convence o homem ou a mulher do pecado, da justiça e do juízo, como diz João 16, a partir do versículo 8. Sem o Espírito Santo, a igreja, nós não vamos ter a presença de Deus em nossas vidas. Ainda não se refiro ao revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo. Eu me refiro ao Espírito Santo. Paulo disse lá em Efésios 5,18: e não embriagais com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo, ele vai ser submisso, ele vai ser obediente, ele vai ter comunhão com o seu irmão, ele vai ter bons relacionamentos com a sua família, com a sua esposa, com os filhos, como diz ali em Efésios 5,6. Ele vai ser um bom funcionário ou vai ser também um bom patrão. Então, tudo isso é resultado de alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus. Também a fé em Cristo. A fé tanto para a salvação, tanto a fé santificadora, é aquela que nos santifica. Hebreus 12,14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses 5,23 diz: e o Deus de paz vos santifica em tudo, em toda a plenitude do ser da pessoa. Veja que começa de dentro para fora, espírito, alma e corpo, e sejam plenamente conservados
para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, sem esses elementos aqui, nós não vamos ter uma vida avivada. Fora isso, existem outros caminhos que são a oração, um quebrantamento, um jejum, a consagração ao Senhor, orar ao Senhor, buscar a face do Senhor, como o salmista disse. Então, sem esses elementos que são a palavra de Deus, o sangue de Jesus, o Espírito Santo, a fé em Cristo, santificação, não tem como o cristão ser avivado. Não se iluda, queridos, com essa terceira onda que veio por aí, que faz parte da terceira onda do pentecostalismo. E essa terceira onda, ela veio dando mais ênfase à teologia da prosperidade, dá mais ênfase, não mais à salvação, mas à cura, apenas os milagres. Começou a dar mais ênfase ao cai-cai. Cuidado para você não achar que a igreja avivada é aquela que cai todo mundo, o chamado cai-cai. Precisa se tomar esse cuidado, essa nova unção, unção de Toronto, que surgiu no século XIX, ali no aeroporto, e o risada de Cristo, e tantas outras coisas que não tem nada a ver com avivamento. Pessoas que se comportam como animais, que usam animais, isso não tem nada a ver com avivamento. E hoje nós estamos com a nossa lição de número 11, que vai falar sobre o avivamento e a missão da igreja. O textuário diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 15 e 16. Então veja que aqui há uma condicional. Quem crer, ou seja, é uma condição, é para aquele que crê, tanto para a salvação e quem não crê a condenação. Então, isso está bem explícito aqui em Marcos 16. Verdade prática. Nesse tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Então, a igreja que não estiver imersa, ou seja, imergida no avivamento espiritual, como essas características que eu disse, ela não vai poder cumprir a missão. Há muitos que vai na ambição, mas não vai na missão. Ambição vai por interesse. Não, tem que ser missão. A nossa leitura em classe está em Marcos 16, do 14 ao 20. Você pode estar lendo. O objetivo dessa lição é, primeiro, tópico 1, conhecer as características que evidenciam o avivamento da igreja primitiva. Tópico 2, conscientizar de que o avivamento espiritual é indispensável para proclamar o evangelho sob o poder do alto. E o tópico 3, explicar que o genuíno avivamento repercute em evangelismo, missões, juntamente com as manifestações dos dons e poder do Espírito Santo. Então, a palavra-chave aqui é a missão. Missão. Então, vamos para o nosso tópico 1, que vai dizer assim, o avivamento após a ressurreição de Cristo. Veja que Jesus havia falado aos discípulos que após sua ressurreição, que ele fosse a Galileia e lá o veria. Só que após a ressurreição de Cristo, que Cristo ficou 3 dias ali, Cristo ressuscitou. Depois da ressurreição, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante seus discípulos. Como que eles estavam, gente? Eles estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos ou abandonados. Mas o Senhor Jesus, ele fez uma grande promessa, né? Lá em João 14, 16, 19, que Jesus não deixaria órfão, não deixaria ele sozinho. Mas os discípulos, o que? Eles se desanimaram, desacreditaram, até mesmo, né, quando Maria Madalena, né, que estava ali no túmulo de Jesus, e constataram que ele havia ressuscitado, simplesmente também não creram, estavam completamente desolados. Quantos também hoje não têm deixado o desânimo tomar conta da sua vida? E olha que os discípulos haviam caminhado 3 anos com Jesus, gente. Caminhado 3 anos com Jesus. A maior escola que eles tiveram de discipulado, de pregação, o maior pregador que já passou na face da terra, que pregava não somente com as escrituras, mas com o poder de Deus.
Aí vemos o item 2, a aparição de Jesus aos discípulos. Após haver ressuscitado, Jesus apareceu aos 11 e diz: Pai seja convosco. Mas o que eles achavam que era o Espírito? Não acreditaram. Jesus então mostra as mãos, os pés ali, perfurados. Mesmo assim, não creram que era o Cristo. Ou seja, mesmo, gente, Jesus mostrando sinais da sua aprovação, sinais de que verdadeiramente ele havia ressuscitado e que estava ali entre eles, eles não acreditaram. Nos dias de hoje também não é diferente, porque eles andavam pela vista e nós andamos por fé. Eles tiveram um privilégio maior do que nós. Hoje nós podemos crer através da nossa fé em Jesus. Você não viu lá na cruz do Calvário, você não viu aqueles fatos, você não andou com Jesus, mas você crê, você tem fé. Eu e você precisamos acreditar, precisamos confiar, né? Não podemos fazer como os discípulos, não crer. Há uma geração hoje que também não crê, não quer aceitar a mensagem do Senhor. Estão como os discípulos, né? Estão como os discípulos, com todos os sinais que nós vemos, com todos os milagres, muitos ainda não acreditam. Item 3 fala o avivamento após a ressurreição. Veja só, após a ressurreição, Jesus ele dá uma ordem que é uma ordenança. Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 9, 16, é imposta essa obrigação de pregar o evangelho. Jesus diz, ide, essa palavra ide é o mesmo que indo. Ide por todo mundo, ou seja, todo mundo significa todo o universo, aonde eles encontraram alguém. Há um comentarista que diz que não podemos levar o mundo todo a Cristo, mas podemos levar Cristo a todo mundo. Aonde eu for, eu levar essa mensagem. Jesus aqui deu uma ordem para ele, para pregar a todos. Ou seja, sem exceção de lugar, religião, ou etnia, ou política, ou nível de cultura, ou até mesmo instituição. Precisamos pregar, querido, aonde nós formos. Pregar lá no serviço, ou lá na escola, onde você está, ou lá na faculdade. Fala de Jesus individualmente a cada um. Isso, queridos, não é dever só de pastores. Não é o dever somente dos pastores, ou dos pregadores, ou dos missionários. Isso é o dever de todo cristão. Ele deve ganhar almas, ele deve produzir frutos para o reino de Deus. Precisamos mais do que nunca. É urgente a ação evangelizadora nos dias em que estamos vivendo, né? Então veja, e foi marcado também com os sinais. Veja que haveria os sinais daqueles que o creram. Veja que após a ressurreição, veja que eles pregaram, expulsaram o demônio com unção. Veja que falaram também em novas línguas, ou seja, veja que a expressão Marcos 16:17 fala novas línguas, ou seja, é uma língua que eles nunca haviam falado. Né? Como diz Carlson, é uma língua que eles não haviam aprendido. Não se manifesta com palavras pensadas de antemão ou verbalizadas. É um milagre vocal, não é um milagre mental. É externa, né? É externa. Desconhecida, essa língua estranha é desconhecida para quem fala, mas pode ser entendidas por quem as ouve, por ter o conhecimento delas ou por meio do dom de interpretar línguas, que não é a todos, como diz lá em 1 Coríntios 12. Você vê todo o capítulo aí, você vai ver. É para quem o Espírito dá, é como ele quer. Não adianta você falar, eu quero todos os dons, mas o Espírito Santo quer que você tenha todos os dons. Veja que ele reparte a cada um como ele quer. Por isso que eu sempre oro na igreja, Espírito Santo, reparte os dons sobre a tua igreja, sobre o teu povo, ou seja, distribui a cada um como o Senhor deseja. Né? Como o Senhor deseja. Então isso é muito importante. E ali em Marcos também fala de pegar em serpentes, não lhe faria dano algum. Veja só, isso aconteceu com Paulo lá na ilha de Malta. Veja que
Não é que ele saiu pegando as cobras, porque não podemos tentar o Senhor teu Deus. Não é sair pegando as cobras por aí. Aí você vai estar tentando o Senhor teu Deus, mas de repente pode acontecer um fato que ela vem, pega em você e você é livre. Deus te guarda, Deus te protege. Não existe esse negócio de pisar na cabeça da serpente como a falsa teologia, o falso argumento que nós ouvimos. E lá também fala, se beber coisa mortífera, não lhe faria mal algum. Ou seja, se eu sei que nesse copo aqui tem veneno, gente, eu não posso tentar o Senhor teu Deus. Não é para mim sair tentando Deus. Eu vou tomar porque Deus vai me livrar. Não é isso. Pode acontecer algum fato de alguém pôr alguma comida envenenada em você e Deus te guardar. Né? Foi um fato que aconteceu com uma pessoa, né? Um homem que tinha uma roça de melancia. E para as raposas, né? Para ele pegar as raposas, ele colocou veneno dentro de uma melancia. Ou seja, a melancia está envenenada. E uma mulher pela região do norte do Brasil, nordeste do Brasil, estava lavando roupa e as crianças foram brincar nessa lavoura. E lá as crianças bebeu, comeu aquela melancia. E a mãe, sabendo da notícia, quando o homem ficou sabendo, ficou apavorado, veio falar, procurar a mãe, falou com ela. Quem comeu aquelas melancias que estavam envenenadas? E a mãe então ficou preocupada, mas quando chega até as crianças, elas não aconteceu nada. As crianças chegaram até a mãe e disseram: mãe, como nós aprendemos com você em casa, antes de nós comer essa melancia, nós oremos a Deus, agradecemos, nós oremos a Deus. E não lhe fez mal nenhum, aquelas melancias envenenadas. Por quê? Elas não pegaram conscientemente ou sabendo que estava para tentar ou para fazer brincadeira, mas elas primeiro oraram ao Senhor e o Senhor guardou, o Senhor livrou. Isso pode acontecer com qualquer um. Se beber coisa mortífera, não lhe fará dano algum. É preciso crer, queridos, é preciso acreditar que esses sinais estão evidentes em nossos dias também. Isso pode acontecer, Deus pode te livrar, é livramento de Deus. Veja que os apóstolos, né, os discípulos, Filipe curou muitos enfermos, nós vemos ali em Atos 8. Paulo e Silas, poderosamente usados por Deus, nós vemos ali em Atos 16, né, a salvação de Lídia, a vendedora de púrpura, que era uma mulher rica, gente. Era uma mulher rica, veja que nos constrangeu, quis que eles fossem na casa dela e recepcionou. Já foi reconhecido como o dom, já recebeu o dom da hospitalidade, já foi hospitaleira. E depois também Paulo e Silas, veja que aquela jovem que tinha um espírito de admiração ganhava muito lucro, né, para os seus senhores. Veja que ela falando ali, isso já há muitos dias, e Paulo ficou irritado com aquilo ali, vamos dizer assim, ficou preocupado com aquilo ali que ela vinha fazendo. Esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Veja bem, gente, aquela jovem que usada pelo demônio, ela estava falando a verdade. Ela não estava falando mentira. Aqueles homens poderiam se vangloriar. Não, nós somos servos de Deus, nós somos homens de Deus. Não, esse não se vangloriou. Paulo também não se vangloriou. Ele viu que era a voz da menina, mas quem estava falando era Satanás, na boca dela. Porque ela estava falando a verdade, mas não vivia a verdade. E há muitos em nossos dias que falam a verdade, mas não vivem a verdade. Quando ela fala que eles eram servos do Deus Altíssimo, ela estava falando a verdade, mas não vivia a verdade. Era o demônio. O diabo, Satanás também fala a verdade, mas ele não vive. Não pratica a verdade. Então, isso é lição para nós. Temos que falar e viver a verdade, viver a palavra. Isso é teologia de Satanás. Você falar uma coisa e viver outra. E Paulo expulsou aquilo ali. Então Deus continua fazendo milagre, queridos. Não vamos na linha, entrar no mérito do cessacionista, que crê que os milagres se cessou no tempo apostólico, quando se fechou o canão da Bíblia. Não. E que essa última parte, alguns também entendem, de Marcos 16, foi inserido ali para enfeitar, não foi. Porque existem outros sinais na Bíblia. Na era dos apóstolos, após os apóstolos também houve sinais. Então, precisamos entender. O tópico 2 fala de avivamento na missão da igreja local, ou seja, o avivamento nas missões locais. Ou seja, o que é avivamento
local, ou seja, pregar onde eu estou, dentro da parede, dentro do convívio, no lugar que eu estou, tá? Não só apenas dentro das paredes, mas na localidade ali onde eu estou, vamos supor, no meu bairro, onde eu moro. Não é só pregar sempre nas quatro paredes, também é lá e no bairro aonde eu moro, porque fala de local. E isso acontecia lá em Atos Apóstolos, eles pregavam no templo e nas casas, e não cessavam de ensinar as pessoas nas casas. O item 2 fala o vivimento também nas missões regionais, ou seja, não basta local, regional, como na promessa de Atos 1, Judéia e Samaria. Ou seja, ali há uma região deles ali. Judéia e Samaria. Veja que falou primeiro Jerusalém, depois Judéia e Samaria. E tem muitas Judéia e Samarias, ou seja, são regiões que nós precisamos avançar. Por exemplo, eu estou em Epitácio, região de Prudente, região de Venceslau, região de Bataguaçu. São regionais, são bairros, lugares mais próximos, não muito próximos, mas um pouco ao redor, ao derredor de nós. Precisamos entender isso, queridos, que há muitos lugares a serem alcançados que nós precisamos levar essa semente. O item 3 fala missões regionais atualmente. Tá? Nos dias de hoje, esperando que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médio, em municípios, não. De grande porte para pregar o evangelho, não. Precisamos, queridos, urgentemente pregar a palavra do Senhor. Será que é preciso Deus levantar grande perseguição para nós despertarmos? Porque agora nós temos o livre. Nós podemos falar livremente de Cristo. Por exemplo, esse dia eu ponho uma caixa ali na feira e comecei a falar de Jesus. Eu e outro irmão. Eu coloquei uma caixinha de evangelismo e comecei a pregar a palavra. Alguém se incomodou, depois ligou um som. Ou seja, mas ele não pode falar nada comigo. Por quê? Porque nós ainda temos a liberdade de falar de Jesus, de anunciar a palavra em todos os lugares. Será que eu e você vamos ter que esperar fechar tudo de novo, como fez na época da pandemia, para nós voltar para as ruas? Ou continuar nas ruas? Oremos para que o Brasil seja de fato uma nação que se renda a Cristo. Mas eu preciso fazer a minha parte, queridos. Precisamos pregar toda criatura, lugares, estados, cidades e distritos. Não podemos deixar de falar de Cristo, queridos. Então nós vemos aí o avivamento e as missões transculturais, ou seja, até os confins da terra, como diz Atos 1:8. O item 1 fala, a primeira igreja missionária foi em Antioquia, querido, que a história diz que ela é uma igreja muito avivada, que já existia antes dos apóstolos chegar ali, mas ela era uma igreja avivada. Até os confins da terra, eles levaram almas, eles ganharam alma para isso, Fenícia, em Chipre, Antioquia. Antioquia, então, foi a primeira igreja missionária. Veja que lá em Atos 13, era tão missionária que foi o Espírito Santo quem direcionou Saulo, e Barnabé para a obra que tem um chamado. Disse o Espírito Santo. Mas estava fazendo o quê? Veja que havia doutores ali. Já existia doutores, pessoas de grau elevado, pessoas capacitadas. Mas Deus chama quem Ele quer. Chamou Saulo e Barnabé para a obra que Ele tinha chamado. Quem disse? O Espírito Santo, que falou ali entre eles, de maneira nítida. Mas eles estavam fazendo o quê? Eles estavam orando e jejuando. Temos tirado quanto tempo para orar ao Senhor, para buscar o Senhor? Não deixe que o celular tome o lugar de nossa comunhão, de nossa oração com Deus. Quanto tempo eu e você ficamos no celular? Ficamos no celular e quanto tempo ficamos orando? Qual o mínimo que Jesus pediu? Foi 1 hora. Missão transcultural, ou seja, a primeira igreja missionária Antioquia, até os confins da terra. Ou seja, começou local, regional, agora até os confins da terra. Ou seja, isso se chama missão transcultural. Veja que Antioquia, uma cidade que Jesus nem mesmo passou, que a Bíblia menciona, os discípulos foram ali, Atos 11:26, chamados de cristãos.
Se parecia tanto com Cristo. Por que se parecia tanto com Cristo? Porque oravam ao Senhor, porque liam a palavra, porque ensinavam a palavra, porque viviam a palavra, porque jejuava, consagrava ao Senhor. Então vai se parecer com Cristo, porque Jesus também fazia isso. E dava um testemunho. Ou seja, era uma testemunha, ou seja, era um mártir de Cristo. Item 2, evangelização e a decadência espiritual da Europa. Aqui houve muita decadência, queridos. Veja que a Europa, o evangelho se espalhou-se por todo o mundo, chegando na América com os peregrinos, alcançou a África, onde se destacou David Livingstone, de 1841 a 1873, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Mas, infelizmente, tem se esfriado. Na Europa, hoje, muitos bares virou discoteca, né? Casas de dança, mesquita, né, de muçulmano, entre outras coisas. Nos Estados Unidos, que foi um lugar de grande avivamento, hoje, em lugar de igreja, está comércio, restaurante, muitas igrejas sendo fechadas, muito pouco jovem, porque deixaram-se esfriar. Então, o item 3 encerra-se com um clamor por avivamento. Precisamos fazer mais do que nunca como o profeta Abacuque, o clamor de Abacuque. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, notifica e na ira, lembra-te da tua misericórdia. Precisamos de um avivamento espiritual. Começar pelos pastores. Precisa ser começado pela liderança, que tem que ser e é o exemplo. É crucial, né, levar para evangelizar até os confins da terra. O avivamento é crucial para levar o evangelho até os confins da terra. Sinóptico 3. Líder, dirigentes, todos precisam ser despertados. Qual é o alvo do evangelismo pessoal? Salvar os perdidos, restaurar os desviados e os crentes, queridos, serem edificados. Ser edificados. Precisamos estar na igreja, precisamos estar congregando, precisamos estar em comunhão, precisamos estar orando ao Senhor. Nossos trabalhos de oração são poucas pessoas, gente. Isso me dá uma grande tristeza como pastor. Isso dá uma tristeza. O nosso trabalho de oração, poucas pessoas, que deveria ter mais. E o que me deixa mais triste é que muitas pessoas não podem convidar outras pessoas mais para ir para a igreja. Mas como assim não pode, pastor? Como assim não pode convidar? Porque elas mesmas não vão. Como é que se vai chamar uma pessoa para ir para um lugar que você não vai? Muitas pessoas não podem chamar outras pessoas para ir na igreja, para estar no culto, porque elas mesmas não vão. Tomemos cuidado, queridos. A vinda do Senhor se aproxima a cada dia. Precisamos ser avivados na vida pessoal, para que agora nós vamos fazer missões, levar a semente do Evangelho e cumprir a ordem de Jesus. Se eu não cumprir essa ordem, eu estou desobedecendo. Quando Jesus fala ide, é uma ordem. Quando Jesus fala fazei discípulos, é uma ordem. É um mandamento de Jesus. E ai de mim, como diz Paulo, se não pregar o Evangelho. Que o Eterno continue te abençoando. Se esse vídeo foi bom para você, se serviu de leve espiritual para você, compartilhe com os seus amigos, com as suas amigas, nas redes sociais. Não deixe esse vídeo passar sem dar um compartilhamento. E deixe as suas dúvidas, seu like, o seu comentário. Que o Eterno Deus continue te abençoando.